Olá, geração de adoradores. Eu sou o pastor Wellington Carvalho e eu tenho uma pergunta de Deus para você. Você já sentiu a necessidade de viver uma experiência mais de perto com Deus? Você já sentiu fome, já sentiu sede, mas está cansado das doutrinas, está cansado das barreiras que a religião colocou entre você e Deus? Pois é. Por isso nasceu o Ministério de Avivamento Sedento de Deus. O nosso alvo é facilitar o seu relacionamento com Deus, é levar você a uma experiência real e profunda. Então se prepare, se inscreva em nosso canal e receba mensagens constantes que irão transformar a sua vida, que te levarão para mais perto de Deus. Mergulhe fundo e não esqueça, vamos para cima. Fica à vontade, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Antes da gente começar, eu quero ler um texto, trazer uma reflexão. Mateus 12:42 diz assim: a rainha do sul se levantará no dia do juízo, junto com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui aquele que é maior do que Salomão. Irmãos, esse texto, ele saiu da boca do próprio Cristo, e ele está dizendo que no dia do juízo, pessoas serão condenadas por falta de fome. A gente doutrinou a nossa vida religiosamente para cumprir alguns mandamentos, mas a gente não parou para ver o que Jesus queria. E ele está dizendo, olha, no dia do juízo, aquela rainha de Sabá, que viajou dos confins da terra para uma reunião com Salomão para ouvir a sabedoria dele, ela vai condenar uma geração que não tem fome, porque quem está aqui agora é maior do que Salomão. Irmão, nós precisamos ativar o nosso apetite de Deus. Precisamos, porque a pior coisa que tem é você servir uma refeição para alguém que está sem fome. Você já tentou dar um prato de comida para uma criança que não está com fome? Como diz a expressão, é tenso. Você põe na boca, ela cospe fora. Você vai colocar, ela vira a boca, ela não quer. Aí você perde a paciência, dá uns chacoalhões, dá uns berros. E aí você vai lá e tenta de novo e não vai. Aí os mais antigos vêm com os métodos, né? Do aviãozinho, do carro que vai entrar na garagem. Mas nada funciona, irmão, porque ela não tem fome naquela hora. E aí aquilo vai te trazendo uma impaciência, uma raiva, uma falta de equilíbrio emocional até mesmo. Que aí você diz assim, a hora que você tiver com fome eu não vou dar. Só que aí a criança, ela chora com fome, e o pai e a mãe esquecem a sentença que tinha dado há minutos atrás e vai lá servir aquela criança. Porque, irmão, tudo que o pai e a mãe quer é o filho bem alimentado. Porque sabe, irmão, que se ele se alimentar mal, vai acabar doente. Amém?
Eu, como pai de vocês na fé, tudo que eu quero é vocês bem alimentados. Mas eu confesso que tem horas, irmão, que dá vontade de pegar aquele chinelo Havaiana número 42, sabe aquele da borracha azul e a correia amarela? Porque parece que a gente coloca na boca da pessoa e dias depois ela vomita. Ela rejeita, ela não quer, ela não leva a sério. E nós vamos ser, irmão, condenados, porque uma mulher teve mais fome do que a gente. O problema, irmão, é quando um decide fazer o que ninguém está fazendo. Esse é o problema. O problema é quando um toma a atitude de fazer o que a maioria não está fazendo. Quando Noé decidiu agradar a Deus, ele condenou toda a humanidade. Se Noé tivesse ficado no embalo, porque o problema, irmão, do ser humano é que a gente vai muito com a maioria. A gente vai muito com a maioria. Quando Jesus Cristo ele entrou naquele burrico em Jerusalém, uma multidão começou a tirar as vestes, pôr no chão, e o burrinho passando, e outros com os ramos, e cantando Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aquela mesma multidão estava gritando e dizendo: solta Barrabás. Por quê, irmão? Porque quando eu estou no meio da influência da multidão, eu não consigo ter identidade. Ganha a voz da maioria. Então, no meio da multidão, estão cantando para Jesus, vamos cantar para Jesus. Estão pedindo a liberdade de Barrabás, vamos pedir a liberdade de Barrabás, porque a Bíblia diz que aqueles homens fariseus, eles pagaram alguns no meio da multidão para clamarem por Barrabás, e aquele alguns que gritou lá, fez todo mundo gritar numa só voz. Então, um recado de Deus para você e para mim: nós precisamos sair do meio da multidão, irmão. Nós precisamos fazer com que nossa voz seja ouvida. Nós precisamos ser esse homem, essa mulher que decide fazer o que ninguém está fazendo, para condenar aqueles que não estão fazendo. Amém? A Bíblia diz que se nós agradarmos a Deus, Ele vai ter uma resposta para dar a todos aqueles que o desprezam. Nós precisamos, irmão, correr na contramão, porque quanto mais eu desejo descomplicar as coisas, mais Deus ministra no meu coração que as coisas são sérias, que as coisas não são brincadeira. Às vezes eu tenho uma semana para preparar a mensagem de domingo, e aí eu fico ali negociando com Deus, falando com Deus, e Deus sempre me chama atenção para uma coisa só: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E sabe quando você parece já aparecer um bobo no meio dos outros? Tem horas que eu me sinto assim, porque parece que a gente sai sozinho com o guarda-chuva num dia de sol, mas uma voz falou pra gente que vai chover, e aí a gente decide crer naquela voz, mas não tem mais ninguém crendo, não tem mais ninguém levando a sério. Irmão, e Deus insiste em dizer: olha, ouça o que eu estou te falando, dê crédito ao que eu estou dizendo, porque alguém precisa acreditar, alguém precisa dar crédito. Irmão, você
você tem saúde, glória a Deus por isso. Você tem força física, você tem família, você tem alguns amigos. Você pode batalhar com a vida e vencê-la, irmão. Mas nós estamos aqui nos preparando para algo maior. Você não teme o juízo? Você não tem medo do último dia? Você já parou para pensar a multidão de gente que vai ser condenada ao inferno? Na sua concepção hoje, tem mais gente para ir para o céu ou mais gente para ir para o inferno? Se a gente pegar só as igrejas, não vamos olhar para quem está no mundo lá fora. De dentro das igrejas, tem mais gente para ir para o céu ou mais gente para ir ao inferno? E se dentro da casa de Deus está assim, imagina lá fora. Você sabe por quê, irmão? Porque o sal está insípido. Nós somos o sal dessa terra, mas a gente não está salgando nada. Nós somos a luz deste mundo, irmão, mas nós não anulamos as trevas. A gente tem vergonha de brilhar a nossa luz. Às vezes eu vejo pessoas que estão tão acostumadas com as coisas do diabo nesse mundo, que se ela for para o inferno, ela não vai estranhar nada. Se ela for para o inferno, parece ser um favor que Deus vai fazer a ela, porque ela gosta tanto das coisas do diabo aqui do mundo. Pastor, o senhor está dando indireta para alguém? Não, porque quando eu tenho que dar, eu dou logo a direta. Quando eu tenho que falar algo diretamente, eu falo diretamente. Mas eu acordei mal hoje, irmão. O coração está amargo, está doído hoje. E eu estava sem entender o que era, até a hora que eu me coloquei diante de Deus. E é difícil, irmão, carregar esse fardo, porque a gente só entende a dor de uma pessoa quando a gente passa pela mesma dor. É diferente, não é? Quantas pessoas, por exemplo, você já consolou na hora que ela perde um ente querido? Mas quando é você que perde, o negócio é diferente. E algumas vezes Deus, Ele compartilha um pouco do coração dele com os homens. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu acredito, irmão, que um homem segundo o coração de Deus não pode dar risada quando Deus está chorando. Não pode celebrar quando Deus está lamentando. Então a gente, quando tem o coração na mão de Deus, os nossos sentimentos, ele meio que sintoniza com os de Deus, irmão. E aí eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, se fosse o dia do juízo hoje, tem uma multidão tão grande, irmão, para ir para o inferno. Tem pessoas, irmão, que todo dia passam por você. Todo dia está com você. E aí a Bíblia diz que a gente pode se fazer de tolo para ganhar o tolo. Mas a gente não precisa cometer pecado para ganhar o pecador, irmão. Sabe, precisamos nos posicionar e parar com esse negócio de dançar conforme a música. Um homem segundo o coração de Deus, ele disse: eu abomino a língua da falsidade.
os ímpios não entrarão na minha casa. Você se posiciona, irmão. Por quê? Porque é o coração de Deus batendo no peito do homem. E quando chega a hora de Deus colocar as pessoas na casa dele, o ímpio não vai entrar lá. Há uma diferença, irmão, do ímpio e do pecador. Nós somos pecadores. Agora o ímpio é aquele, irmão, que escarnece, que sabe que está errado e não tem temor do que está fazendo, não tem vergonha do que está fazendo, não chora para ser diferente, não pede a Deus misericórdia. Esse é o ímpio. E às vezes a gente se mistura com esse tipo de gente. Não é a sua turma, irmão. É como eu disse, irmão, hoje eu acordei com esse coração dolorido, porque eu fiquei pensando, irmão, conheço tanta gente boa nesse mundo, conheço tanta gente bacana, irmão, católicos. Deus abomina a imagem de escultura, irmão. Não sou eu que abomino. Eu até procuro respeitar a escolha e a religião da pessoa. Mas Deus chega a falar em Isaías que essas imagens de escultura não passam de um trapo de imundícia. Que quem adora essas imagens ficam tapadas como as imagens. Nada veem, nada ouvem. Você já parou, irmão, para pensar o quanto de gente boa, católica, que vai perder a salvação? Que vai ao inferno. Porque essas pessoas passaram pelas nossas vidas e não teve nada em nós que provocasse alguma coisa nelas. Não teve nada em nós que tocasse nelas de uma forma diferente, que fizesse ela olhar para a gente e ver o Pai. Irmão, nós somos feitos imagem, semelhança de Deus, mas não estamos parecidos com Ele. Não há traços que comprovem essa paternidade. A Bíblia diz que quando o sal é insípido, ele não presta para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Irmão, Deus nos tirou de onde estávamos por um propósito. Se fôssemos para viver, nos alimentar, ser guiado, conduzido do mesmo jeito do Egito, ficaríamos no Egito. Deus tira o povo do Egito e o povo está dizendo: ah, mas lá no Egito, quem dera estivéssemos lá, junto às panelas de carne. Que panelas de carne, mano? Eles comiam sopa de cebola. Sabe, um coração ingrato faz a pessoa ter saudade do que era ruim. Eles saíram de lá, tirados por Deus, com um propósito. Era para ser um novo povo, um povo diferente, um povo avivado, um povo sedento de Deus. E às vezes nós estamos aqui, irmão, comendo e desejando comer as mesmas coisas do Egito. Estavam me falando outro dia com o Pedro e com a Meire, e dizendo: eu nunca me senti tão livre, irmão. Livre para contar uma piada, livre para dar risada, livre, irmão, para até ser meio maldoso às vezes, o Pedro que o diga. Mas ao mesmo tempo responsável, preso em Cristo, comprometido, preocupado, com medo
Eu tenho medo, irmão, de perder Ele. Eu não tenho medo de perder o púlpito. Eu não tenho medo de perder a igreja ou o respeito das pessoas. Eu tenho medo de perder Ele. Mas quando eu olho para alguns, parece que não há o mesmo temor. Será que nós estamos, irmão, encarando as coisas como são de fato? Ou será que a gente acha que a Bíblia Sagrada é um livro de romance? Ou será que nós estamos na mentalidade daquele garotinho aquele dia, que eu fiquei rindo com ele depois da noite inteira? Lembra que ele falou, meus amiguinhos? Quem é você para me julgar, se nem Deus me julga? Claro que Deus julga. O que aconteceu com Jesus foi o julgamento de Deus. Só que a Bíblia diz, nele não tinha pecado, mas os nossos pecados foram colocados sobre ele. Era aquela sentença lá que nós merecíamos. E depois da cruz, o inferno. Então a gente precisa, irmão, reconsiderar algumas coisas, porque eu acho que a gente não dá muito crédito ao que a gente ouve, sabe? Está na hora da gente pegar o nosso guarda-chuvas e sair no meio do sol quente, porque Deus falou que vai chover. Está na hora da gente pegar a palavra do Senhor, irmão, e sepultar a nossa carne de verdade. Sabe, eu vejo pessoas que ainda não estão mortas com Cristo. Está meio morta. Tem hora que ela quer viver um pouquinho, ela quer curtir um pouquinho. Sai dessa, irmão. Sai dessa, porque uma hora tudo aqui acaba. Uma hora, irmão, tudo isso aqui chega ao fim. E aí, o que parecia ser prejuízo vai virar lucro. Amém? Porque às vezes parece ser prejuízo uma vida de renúncia, mas aí vai virar lucro. E o que parecia ser lucro vai virar um prejuízo irreparável. Irreparável. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e querido Pai, eu não tenho dúvidas, meu Deus, do que o Senhor tem preparado para nós. Dias e mais dias e dias e eternamente, Pai. Dias que não haverão mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Dias, meu Deus, que toda a renúncia que fizemos aqui será recompensada de tal modo que a gente nem mais vai se lembrar, Pai, das aflições deste tempo presente. Porque quando a glória for nos revelada, Pai, vamos ficar tão maravilhados que a eternidade vai ser pouco para poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, abra os olhos dessas pessoas, conceda-nos o temor do Seu nome, Pai. Meu Deus, nos batiza de novo com temor, Senhor. Nos faça ver o que estamos fazendo com a sua porção que o Senhor tem compartilhado conosco. O Senhor nos chamou, meu Deus, para ser um povo diferente, não para se misturar. O Senhor nos chamou, ó Deus, para recomeçar, não para continuar o que estava errado. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quando alguém se levanta para fazer o que ninguém mais está fazendo, então toda aquela geração é condenada, meu Deus. O Senhor falava comigo quando eu ainda estava lá na outra igreja.
igreja, prepara a mobília para te mudares, e muda na frente de todos eles. São casa rebelde, mas quem sabe ao ver você se mudar, não abra os seus olhos, não abra os seus ouvidos, porque são casa rebelde. Oh meu Deus, e eu creio, Pai, eu creio que eles me ensinaram o que deveria ser feito, mas já não estava mais fazendo, Pai. Mas as minhas atitudes, meu Deus, nos últimos dias reprovaram as atitudes deles, e é por isso que o Senhor me tirou de lá, Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco aqui, Pai. Nós precisamos muito ouvir a sua voz. Precisamos, meu Deus, entender a sua palavra. Precisamos compreender, meu Deus, o teu Espírito. Precisamos discernir, meu Deus, tudo que o Senhor está fazendo em nós, tudo que o Senhor deseja fazer em nós. Vem, Senhor Deus, agora. Vem, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Se não for a Tua presença, meu Deus, para onde iremos? Para quem iremos? O que podemos enxergar à nossa frente, se o Senhor não estiver iluminando o nosso caminho com a Tua palavra? Oh Espírito de Deus, fala conosco agora, Senhor. Meu Deus, que essa palavra, Pai, venha marcar a vida dessa pessoa para sempre. Que ela possa, meu Deus, mudar a sua vida. Que ela possa, meu Deus, realinhar o seu coração com o coração do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, coloque a mão no seu coração. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso, nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Se você tem coragem, diga: como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro, tu és oleiro, e eu vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Diga obrigado, Jesus. Vamos dar para Ele uma salva de palmas, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia, Romanos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 7, versículo 18. Amém? 7:18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse o quê? Essa é a diferença.
do ímpio para um pecador. Ele está dizendo: eu quero fazer o bem, eu não quero fazer o mal. A diferença é que o ímpio não alimenta esse tipo de desejo. Ele erra, mas ele não tem a vontade de acertar. Ele não quer. Amém? Paulo está dizendo: olha, o que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não queria, constantemente eu faço, porque na minha carne não tem coisa boa. Irmão, se nós vivermos entregues à vontade da nossa carne, não vai sobrar bem algum em nós. Porque por si só, irmão, nós somos maus. Não tem ninguém bonzinho aqui. Credo, pastor, foi Jesus que disse: vós, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas. Uma coisa é saber fazer o bem, outra coisa é ser bom. Ele está dizendo: vocês não são bons, mas sabem fazer o que é bom. Agora, se nós não nos entregarmos ao Espírito de Deus para sucumbir às vontades da nossa carne, não vai ter coisa boa em nós. E vai chegar um tempo, irmão, nós vamos nos acostumar com o mal, a ponto de já nem mais sentir o desejo de fazer o bem. Paulo está dizendo: eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu não quero fazer o mal, mas eu estou fazendo. Triste é quando chega um tempo que a gente já nem se importa mais. Amém? Versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo: olha, ainda que o meu entendimento quer uma coisa, eu vejo os meus membros fazendo outra coisa. Porque no meu homem interior há uma lei, a lei de Deus. Mas os meus membros existe outra lei, que é a lei do pecado. Miserável homem que sou, quem pode me livrar da morte? Irmão, você percebe a indignação que Paulo está sentindo, referindo-se ao homem que ele é? Existe um veneno na humanidade chamada conformismo. E o pior deles, irmão, é quando atinge a pessoa ao ponto dela se conformar com o tipo de pessoa que ela é. Ela está conformada, ela se acha bom o bastante, ou ruim o suficiente, de modo que seja impossível de ser transformado. Quão infectado você está por esse veneno do conformismo? Quão envenenado você já está, irmão, por ter se conformado com o tipo de pessoa que você se tornou?
Ou você estar indignado, insatisfeito, como Paulo estava? Eu vou chamar isso que Paulo está sentindo de efeito Cristo. Só um encontro com Deus promove isso no ser humano, irmão. Quando você está diante da perfeição, tudo que é imperfeito começa a gritar, começa a ficar escabroso, horrível, chega a não dar mais para aceitar. Sabe quando você vai a um cabeleireiro e você corta e você fala, ficou bom, mas aí no mês seguinte você vai num outro e ali ficou perfeito, o tratamento é perfeito, o trabalho executado é perfeito, você já não consegue mais frequentar o antigo. Por quê, irmão? Porque a perfeição gritou as imperfeições. Você está entendendo isso que eu estou dizendo para você? Quando você tem um encontro com Jesus, você tem um encontro com a perfeição. Então tudo que é imperfeito em você começa a gritar. Sabe aquilo que você não queria que ninguém soubesse, começa a vir à tona. É como se você estivesse tentando conter, irmão, com as mãos, a barragem de uma água. Você já está ali tentando segurar, mas não consegue. Todas as imperfeições que há em você começam a gritar, começa a se tornar grotesca, começa a ficar aparente, começa a ficar visível, e aí você começa a ficar incomodado com aquilo. Porque a gente carrega uma expressão, os incomodados é que se mudem. Então nós precisamos estar incomodados para começarmos a mudar. Porque se ficarmos ou continuarmos confortáveis, não vai haver mudança, não vai haver aperfeiçoamento. Irmão, nem parece que a gente está se preparando para alguma coisa. Nem parece, irmão, que o nosso Deus é santo. Por quê? Porque nós estamos acomodados. Paulo não, Paulo está tão incomodado que ele está dizendo assim: quem vai me salvar da morte? Eu quero fazer, não consigo. Eu tento brecar o mal, mas eu não paro de fazer o que é errado. Meu Deus! Irmão, tem gente que está tão acostumada com a sua vida que ela acha que nem precisa mais da misericórdia de Deus. Está na hora da gente olhar para nós mesmos e dizer: quão miserável eu sou. Quão miseráveis eu sou. As pessoas vivem inconformadas, irmão, com a crise do país, inconformadas com a corrupção do país, inconformadas com a miséria, inconformadas com o desemprego, com as injustiças do mundo. Mas aonde estão os inconformados consigo mesmo? Que vive um despertar a ponto de dizer: não dá mais para ser assim. Não dá mais. Pessoas, irmão, indignadas consigo mesmas. Pessoas que não aguentam mais tropeçar e cair na mesma pedra que vem derrubando ela há anos. Sabe, quando é que você vai ficar louco da vida, pé da vida, arrancar aquela pedra do caminho e atirar para longe de você e falar: chega, nunca mais eu tropeço em você? Sabe quando você estressa com alguma coisa, que você pega e joga para bem longe?
Mas não, irmão, a gente está tão conformado que a gente vai orar a Deus: Deus me perdoa, Pai, pelo que eu fiz, e me perdoa, porque amanhã eu vou fazer de novo. Não, nós precisamos chorar, irmão, as nossas misérias. Precisamos entender que o que está sendo preparado para nós é algo muito além da nossa compreensão. Não é roupinha de crente que vai nos colocar lá, irmão. Não é gravata, não é microfone, não é carteirinha que vai nos colocar lá. Então, se nós não ficarmos inconformados, se nós não sofrermos de um transtorno chamado efeito Cristo, eu temo que a gente não vai conhecer esse lugar. Eu temo que a gente vai viver de promessas e não pôr os pés lá. A Bíblia diz que quando Deus leva Moisés para o monte e diz para ele: olha à frente, para toda a terra que está diante de você. E ele olha e Deus fala para ele: essa é Canaã, a terra da promessa. Imagina a realização transbordando no coração daquele homem. Meu Deus, a gente vem no deserto 40 anos se movendo por essa promessa. A gente vem altos e baixos, guerras, lutas interiores, está ali agora, tão perto. E aí Deus vem falar para ele: só que você não vai entrar lá. E ele olha e diz: como? Você não vai entrar lá, porque você não me santificou diante do povo. Eu mandei você falar com a rocha e você bateu nela. Eu mandei você fazer algo diferente e você continuou fazendo o que já estava acostumado a fazer. Você me desobedeceu na frente de todo mundo. Sabe, irmão, é o tipo de papo que um pai e uma mãe de verdade tem e deve ter com o filho. Que o filho desrespeita na frente de todo mundo e ele finge que não viu, mas vai ter uma conversa mais tarde, depois, que vai sentar com o filho e vai dizer assim: você me desrespeitou. E vai fazer o filho chorar de arrependimento. Porque se você, pai e mãe, não faz isso, desculpa, você não é pai nem mãe. Se você aceita, irmão, ser desrespeitado com discursos: ah, é coisa de criança, ah, é coisa de adolescente, sabe, esses aborrecentes, ah, é coisa de adulto, é coisa de um péssimo ser humano que você formou para o mundo. Irmão, seu filho, ele não nasceu sabendo. Se quando ele entrasse no colégio, você colocasse ele para estudar inglês, ele ia aprender a falar inglês. Não, mas ele nasceu no Brasil, pastor. Não, ele ia aprender a falar inglês, porque é o que está sendo ensinado. Então você tem que chamar o filho para um canto e falar: olha, você me desrespeitou, cara. Eu não já falei que você não podia agir assim? E fazer ele sentir a dor que você está sentindo. Porque só um arrependimento, irmão, sincero, vai fazer esse filho ter uma mudança. Então Deus pega Moisés e diz para ele: você não me santificou diante do povo. Você pensou que eu não ia fazer nada?
Você pensou que eu ia deixar você me tratar? Lembra dessas expressões dos pais? Como seu colega de rua. Pelo menos eu ouvi muito isso. Eu não sou seus colegas de rua, não. Você não vai entrar lá. E aí Moisés desce e fala para o povo: olha, a terra está ali, e por culpa de vocês eu não vou poder entrar lá, porque vocês provocaram a minha ira. Irmão, ele tropeçou naquela maldita pedra. Por quê? Porque ele não ouviu o que Deus disse. Simples assim. Você está achando, irmão, que é grande coisa que vai derrubar você? Não é. Você está achando, irmão, que o que vai entristecer o coração de Deus é uma coisa aberrativa? Não é. O que entristece um pai é o comportamento do filho, como se o pai fosse qualquer coisa, qualquer um. Irmão, antigamente você ia dormir, você dá benção, pai, benção, mãe. Eu não estou sendo saudosista, só que a Bíblia diz para a gente não remover os limites antigos que os nossos pais fizeram. Não estou dizendo que você tem que chegar lá na sua casa agora e benção, pai, benção, mãe. Porque isso talvez só vai revelar a sua hipocrisia. Amém? É como eu, como pastor. Eu cansei de ser chamado de Senhor, mas isso só revelava o quão hipócrita a pessoa era comigo. Porque muitas vezes era a mesma pessoa que falava mal, que não gostava, que não aceitava. Às vezes alguém vem e brinca comigo, irmão, é mais respeitoso do que esse que fica Senhor, 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 Senhor. O que Paulo está sofrendo, nós precisamos sofrer, irmão, que é um efeito Cristo. A gente precisa, irmão, ter um encontro com Jesus. Você vai ver, irmão, o quão nu você ainda está. Eu gosto daquele testemunho daquela moça, Andressa Urach, que se é verdade eu não sei, mas eu vou pegar a história que ela conta. E ela, quando ficou na UTI no hospital, ela disse que teve um encontro com Cristo. E ela estava nua diante dele. E ela sentiu vergonha, porque era assim que ela vivia diante dos homens, na prostituição. E segundo ela diz que ela nunca se sentiu tão humilhada diante de alguém que não falou nada para ela. Porque é o choque, irmão, da perfeição com a imperfeição. Irmão, só esse choque vai mudar quem somos. Só esse choque vai trazer um desconforto constante. Preciso ser um homem melhor, eu preciso ser uma mulher melhor, eu preciso ser um pai, uma mãe melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, sabe? Eu não aguento ser essa pessoa, eu estou cansado de mim mesmo, pastor. Só um choque com Deus, porque se a gente não tem um encontro com a perfeição, a gente se acha bom bastante. Irmão, acredite uma coisa, você foi feito imagem e semelhança de Deus. Você ainda não entregou tudo o que você é para o seu marido. Talvez você é tão ruim que você não entregou 1% ainda. Você não entregou tudo que você é para o seu marido, para o seu esposo, para o seu amigo. Você não entregou tudo que você pode entregar para o seu irmão, para a sua casa, para a sua família, para o seu pastor, para a sua igreja, para o seu Deus.
Tem mais de você aí dentro de você, irmão, que você ainda não sabe. Tem a essência de Deus dentro de você, que você ainda não conhece, que precisa vir para fora. Só quando vier para fora, então vamos começar a salgar, então vamos começar a brilhar a luz, então vamos começar a impactar vidas. Então as pessoas que cruzarem o nosso caminho terão alguma coisa melhorada nas suas vidas, sabe? Viverão algo diferente, provarão alguma coisa diferente. Nós precisamos, irmão. O diferente hoje é o bizarro. Não podemos perder essa batalha, irmão. A Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu a luz. Nós não podemos falhar na nossa missão. Quando Deus olha para você, Ele vê um ponto de luz. Só que às vezes, irmão, nossa luz está tão fraquinha, sabe? Aquele candeeiro apagando, que as pessoas passam perto de nós e continuam tropeçando, porque a nossa luz não é suficiente para iluminar o caminho. Se eu fosse você, irmão, eu começaria a ficar indignado consigo mesmo, se cobrar mais, exigir mais, chorar mais diante de Deus, falar para Deus: Senhor, eu preciso ter um encontro com a perfeição, eu preciso ver o quão imperfeito, o quão miserável eu sou, entender que ninguém pode me livrar do corpo dessa morte, só o Senhor. Amém? Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo também. Lucas capítulo 18, versículo 18. E perguntou-lhes um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é quem? Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha, o quê? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou bom, Senhor. Sou bom no que eu faço. Quando eu decidi te seguir, eu decidi te seguir. Não sirvo a Deus de brincadeira não, Senhor. Guardo isso aí, ó, desde a minha mocidade. Irmão, a impressão que dá é que esse príncipe jovem era tão bom que ele ofuscou a santidade de Jesus. Sabe, às vezes eu sinto isso. Às vezes eu vejo alguns casais postando algumas informações na internet, algumas declarações, e eu olho para minha esposa e falo: amor, eu não te amo não. Amor, a gente não vive bem não, filha. A gente precisa pedir conselho para esse casal, como é que faz para viver isso? Se o segredo do confessionário não mostrasse outra coisa. Porque tem hora que às vezes eu me sinto um padre, irmão. É tanta confissão que vem, sabe?
Aí minutos depois a pessoa estampa outra coisa. Precisamos, irmão, encontrar o perfeito para ver quão imperfeito nós somos. Olha o que Jesus disse para ele. 22. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm o quê? Riquezas. Irmão, não adianta você dar tudo para Deus se você não está disposto a dar o que Ele pede. Às vezes Deus não quer tudo, Ele só quer uma coisa. E aí a gente dá tudo, porque o tudo é confortável, mas aquela única coisa a gente não consegue dar. Essa é uma geração, irmão, que oferece Ismael para Deus, mas não consegue abrir mão de Isaac. Uma pessoa, irmão, que é gentil lá fora, mas não consegue ser educado dentro de casa. Uma pessoa, irmão, que troca as vestes, mas não consegue trocar de coração. Deus está falando para aquele rapaz: falta uma coisa para você. E a Bíblia diz que ele sai triste, discordando de Jesus, dizendo, pensando consigo, imagino eu: então tudo que eu faço não serve, não basta. Sabe, a mesma conversa de Eucana com Ana: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E eu imagino Ana pensando: pô, como marido você é 10. Você é tão bom que você foi lá e arrumou outra para gerar filhos. Irmão, às vezes nós estamos muito convencidos acerca de nós mesmos, sabia? Porque justo, bom marido foi Zacarias. Porque Isabel era estéril, mas ele não tomou outra mulher para ele. Ele foi orar a Deus. Um marido que comprou a luta da esposa. E a Bíblia diz que o anjo apareceu para ele e diz: tua oração foi ouvida, Zacarias. Só que Eucana, o que ele fez? Ele não foi orar, ele não foi comprar a luta de Ana, ele foi arrumar outra mulher. E aquela mulher infernizava a Ana. Então a gente precisa entender que nós não somos tudo isso que pensamos ser, irmão. Que se a gente tiver um encontro com Jesus Cristo, a gente vai ver o quão miserável nós somos. Irmão, a malícia está em nós, a maldade está em nós, a vingança está em nós, a traição está em nós, a mentira está em nós, o erro está em nós. Irmão, a nossa natureza não mudou. O que mudou é que existe uma cruz. Mas a Bíblia diz: se você quer vir após mim, então negue-se e pegue a sua cruz. Jesus está dizendo: eu me neguei, porque eu falei para o Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua. Ou seja, eu estou com uma vontade aqui, mas eu vou fazer a sua. Então eu vou negar a minha e vou pegar a minha cruz. Jesus está dizendo: eu já peguei a minha, está na hora de você pegar a sua. Irmão, você está achando que a cruz de Jesus vai resolver tudo? Tem uma parte que é a sua cruz que vai resolver. Amém? Não podemos banalizar a graça de Deus. Não podemos despojar da herança que o Senhor nos deu. Cuidado, porque você vai desperdiçando. Daqui a pouco você está aí desejando a comida dos porcos. Porque aquela parábola relata bem o que é viver na graça. Aquele jovem, ele não fez nada para ter aquela herança. Ele só era filho. Ele não ralou, ele não pagou o preço, ele não batalhou. Não, ele nasceu na família certa. Então ele era herdeiro.
Irmão, nós nascemos da graça, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Diga glória a Deus. Nós nascemos na hora certa. Amém? Nós tivemos o privilégio de nascer pós-Cristo, pós-cruz. Nascemos com a herança, mas se a gente desperdiçar a herança, a gente vai acabar desejando a comida dos porcos. E eu não sei se vai haver tempo suficiente para voltar para a casa do Pai, para cair em si. Quantos, irmão, que já estão comendo a comida dos porcos, mas não caem em si, não acordam, não despertam. Amém? Nós precisamos entender que só reconhecer não basta, é preciso trabalhar para uma mudança. Porque essa é uma mentira que tomou o coração do povo de Deus. Muitos anos o Pedro disse isso para mim, numa conversa que a gente teve. Ele falou: pastor, não adianta reconhecer e não fazer nada para ser diferente, porque aí você transparece uma humildade, mas não fazer nada para mudar te mostra conformismo, acomodismo. Não adianta, irmão, dar tudo para Deus se você não está disposto a dar o que Ele pede. Não adianta. Pedro tinha dado tudo para Jesus, irmão, uma multidão de peixes. Jesus falou: larga tudo e segue-me. Só que aquilo nunca saiu dele. Quando ele negou Jesus, Jesus não expulsou ele do ministério, mas a pesca estava no coração dele. Era o Senhor dos mares. Jesus estava dizendo: se você me ama, larga isso aí e vai apacentar as minhas ovelhas. Eu não quero todos os seus peixes, eu quero você. Não adianta você me dar tudo e não dar o que eu estou pedindo. Diga bem forte comigo: um efeito chamado Cristo. Amém? É como eu disse, irmão, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas não estamos mais parecidos com Ele. Não há traços suficientes em nós que comprovem que Ele é nosso Pai. Sabe quando o filho é idêntico ao pai? Que alguém olha e fala assim: mas nem precisa falar de quem você é filho. Irmão, e às vezes nós tentamos convencer com argumentos aquilo que com atitudes não comprovam. Nós precisamos, irmão, despertar, porque tem uma multidão de gente indo para o inferno agora mesmo, bem agora. Tiago capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Irmão, pessoas são tão íntimas do mundo que não vão estranhar o inferno, que tudo que você vai ver lá, você já presenciou aqui, desfrutou aqui. De que espírito sois vós? Em que direção você está indo, irmão? Amém? É como você fazer uma viagem
sair daqui e ir amanhã, sei lá, para Nova Zelândia. Não adianta você levar roupa de calor. Vai estar frio lá. Você vai ter que se preparar para o ambiente que você vai. Irmão, para onde estamos indo, não vai haver mais malícia. Não vai haver mais acordo. É luz e trevas não entra. Então a gente está caminhando para lá, então a gente precisa ir se preparando para o ambiente. Senão nós vamos chegar lá, irmão, e não vamos poder entrar. Amém? A mensagem que eu estou pregando para você hoje, irmão, é para que aconteça alguma coisa, não mais só em você. Acho que eu já ministrei bastante em você. Então quem mudou, mudou. Quem não mudou, irmão, eu estou igual o Pilatos, já traz a bacia de água. Vamos lavar as mãos. Tem pessoas, irmão, que eu já fiz um pacto com Deus, não choro mais por elas. Mas o que eu estou ministrando agora é para que comece a acontecer algo através de você. É para que você espalhe luz lá fora. É para que você seja diferente lá fora, mas não é diferente na roupa, irmão. Não é diferente no jeito de falar, no entonar a voz. Não, é diferente no coração. Sabe, é revelar um coração para as pessoas que ninguém nunca viu. Sabe, você tem que ter um coração maior que o seu bolso. Diga glória a Deus. Você tem que ter um coração maior que o seu bolso. A gente foi ao cinema ontem, irmão, e antes do cinema apareceu uma propaganda pedindo ajuda, porque milhões de crianças morrem de fome por ano no mundo. Meu Deus! Milhões de crianças morrem por ano de fome no mundo. Você já parou para pensar quanta gente rica tem nesse mundo? Que se começasse a compartilhar um pouco das suas riquezas, irmão, haveria um equilíbrio. Pastor, mas tem muito pobre. Irmão, mas tem muito rico. E rico, que eu digo, é de derramar, é de não saber mais quanto tem na conta. E sabe o que essas pessoas vão ouvir de Deus? Eu tive fome, você não me deu de comer. E aí ele vai dizer, poxa, mas quando que o Senhor teve fome? Se eu soubesse, eu assino o cheque agora, porque para Jesus eu dou tudo. Quando a um dos meus pequeninos você não fizeste. Irmão, agora nós, como igreja, nós não podemos vir no culto do domingo das primícias sem nada na mão, irmão. É como eu disse, eu fui no mercado comprar umas coisas, eu encontrei macarrão de R$2. Nós vamos para 1 ano de igreja. Já fazíamos isso no outro. Teve gente que eu nunca vi fazer nada. Nunca trouxe nada. Mas não é porque não tem condição, não. É porque não tem o coração. Você está pronto para ouvir isso da boca de Jesus? Eu tive fome, cara, e você não me deu. É como eu falei lá no grupo, você come um pacote de arroz hoje por R$10, você não paga R$10 num cachorro quente, irmão. Quantos cachorro quentes você come por mês? Será que não daria para você
Tirar um para poder contribuir com alguém que você nem conhece? Porque quando a um destes pequeninos fizeste a mim, dirá Jesus. O problema, irmão, é que a gente, por não conseguir mudar um país, a gente não muda a vida de uma pessoa. Todo mundo aqui, irmão, não tem poder para mudar o país, mas tem poder para mudar pelo menos uma pessoa, e essa pessoa é você. Porque se você tiver um coração diferente, ninguém vai passar fome do teu lado, irmão. Ninguém vai chorar sem que você não esteja nem aí. Ninguém. Está na hora de começar a doer no nosso coração, irmão, não poder fazer mais. Está na hora, irmão, de sangrar aqui dentro, a gente olhar e não poder fazer mais. A gente precisa disso. Amém? É como eu falei já há meses atrás, esse projeto não é para salvar as famílias de Anastácio, é para salvar você. A gente tem feito um trabalho. Já são mais de 100 cestas básicas. Mas quem comeu hoje, irmão, vai ter fome amanhã. Não vai parar. Amém? Não vai parar. Só vai parar se um dia essa pessoa encontrar-se com Deus, agarrar melhor suas oportunidades, batalhar para uma mudança de vida e várias outras coisas. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que ter para alimentá-las. Por quê? Porque a gente conheceu um Deus que deu o Filho dele por nós. Irmão, você sabe o que é avivamento? É você deixar de comer o seu lanche, irmão, para mandar o lanche na casa de uma criança que nunca comeu. A gente precisa acordar para isso. Porque senão eu tenho a sensação que a gente não está fazendo nada. A gente não vai conseguir fazer nada. Olha para o seu bolso, olha para o seu recurso, irmão, olha para a sua casa. Tenho certeza, irmão, que a maioria aqui podia fazer mais. A gente poderia contagiar. Estou cansado já, irmão. Vocês me perdoem, mas eu estou cansado de parecer uma fraude. Onde está a igreja do Senhor Jesus, irmão? Igual aqui na cidade, é um conselho de pastores aqui. Quem dá conselho para esses pastores? Cadê a igreja de Jesus, irmão? Você já parou para pensar, se juntasse todas as igrejas aqui, cada um contribuísse com o seu corpo de obreiros? Nós temos aqui acho que 6 ou 7. A outra maior deve ter uns 20. A outra pequenininha deve ter 1. A outra deve ter 10. Todo o primeiro sábado, todos os obreiros para a rua. Vamos arrecadar alimento. Chegou num ponto, monta cestas básicas, divide igualmente para cada representante das igrejas. Toma 2 para a sua igreja, 2 para a sua, 2 para a sua, 2 para a sua. Todo o primeiro sábado.
Todo segundo sábado vamos juntar os mesmos 7 obreiros daqui, os mesmos 20 de lá, e vamos evangelizar a cidade, Bíblia na mão, esquece placa. Vamos pregar o reino, vamos pregar a salvação, arrependimento dos pecados. Imagina, irmão, 30 de uma igreja, 20 da outra, 10 da outra, todo mês martelando uma cidade pequena como essa. Bíblia na mão, pregando, evangelizando, pessoas se arrependendo, pessoas se entregando, irmão, sem falar de igreja. Automaticamente a conversão dessas pessoas farão elas procurarem alguma igreja, mas pouco interessa a igreja que elas vão. O que interessa é que eu ganhe essa alma. Vim falar de Jesus, todos os obreiros trabalhando juntos, todas as placas trabalhando juntos. Você sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Por quê, irmão? Porque cada um quer puxar uma cabeça para dentro da sua igreja. Cada um, irmão, quer defender o próprio ministério, o próprio interesse. Ninguém está trabalhando para cumprir as vontades de Jesus Cristo. Irmão, que se nós não decidirmos fazer diferente, se a gente não fizer, irmão, a nossa voz ser ouvida, se a gente não pôr a testa lá fora, irmão, mostrar o que é andar com Deus, o que é ser de Deus, porque para ser de Deus não tem idade, irmão. Às vezes as pessoas acham que a gente é jovem e a gente é tolo. Só tem uma coisa que faz uma pessoa tola, ela andar com outro tolo. Mas se a gente andar com Deus, irmão, a gente vai ser sábio. Amém? Então que você possa meditar um pouco nessa palavra de hoje. Toma uma decisão, irmão. Do meu lado ninguém vai mais se suicidar. Do meu lado ninguém vai mais chorar com fome. Amém, gente? Vamos despertar. Vamos viver para Deus. Nós precisamos desesperadamente disso, porque senão não tem sentido o que estamos fazendo. Estamos acomodados demais ao culto de domingo, irmão. Jesus está dizendo, ó, tem um que é maior do que Salomão, e eu não vejo as pessoas viajando tudo isso para ouvir a minha sabedoria. Ou a gente toma uma decisão de avançar para o que Deus tem, ou é melhor parar agora, irmão. Porque pior do que não fazer é fazer com brincadeira. Pior do que não fazer é fazer de qualquer jeito. A minha oração, irmão, é para que toda vez que você for comer um lanche, você lembre de alguma criança pobre que você viu. De toda vez, irmão, que você for dormir, você lembra de alguma criança de rua que você viu. A minha oração é para que Deus troque o seu coração. Amém? Vamos colocar de pé. Eu não tenho mais condição de pregar, irmão. Eu não preguei 10% do que eu ia pregar. Mas